E o relatório econômico da América Latina e Caribe, divulgado pelo Banco Mundial, mostrou que durante a pandemia, o Brasil se recuperou melhor do que outros países sul-americanos na redução da pobreza. O estudo destacou que os programas de transferência de renda do governo Bolsonaro para a proteção dos mais vulneráveis aumentaram a classe média. E aí, Ana, e a gente ainda tem que exibir aqui a nossa ministra do Meio Ambiente falando em 120 milhões de famintos. 122, tá? 122 milhões de famintos. E as agências de checagem, puf, né? Ninguém checou a fala, ela continuou repetindo. E essa fala dela, Paula, ela continuou aqui reverberando durante um tempo. Nossa, 122 milhões, 122 milhões. É claro que as agências de checagem daqui não vão checar um dado do Brasil, né, que supostamente do Brasil, que a ministra do Meio Ambiente disse lá no clubinho da elite, né, no clubinho dos donos de jatinhos, lá em Davos. E, mais uma vez, os números do Banco Mundial vão desmentindo as falácias e as mentiras da carreta furacão, que tem na agenda aí vários espantalhos, várias cortinas de fumaça, né, a pobreza no Brasil. E não custa lembrarmos também que quando imaginaríamos, e mesmo depois, né, de uma grave pandemia, que nós brasileiros falaríamos, nossa inflação está menor do que a dos Estados Unidos. Quando imaginamos isso? Pois não sonhamos, não. Isso aconteceu com o ministro Paulo Guedes. Mas aqueles conservadores, liberais, que tentaram colocar o Bolsonaro com o Lula ali no mesmo patamar, jogaram a água fora, o bebê junto, esqueceram completamente tudo isso que foi promovido, essa agenda de progresso que foi promovida durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. A gente vai repetir sempre, porque a amnésia é incrível, não apenas o que escondem do que aconteceu, do que está acontecendo agora nesse desgoverno, mas é uma total amnésia quando o assunto é o governo do presidente Bolsonaro e todas as suas pastas extremamente técnicas. Então, para você que está nos ouvindo aqui, a gente sempre pede, né, que assine a Revista Oeste. Esse programa é um programa que acontece porque vocês assinam a Revista Oeste. E aí, quando vocês assinarem a Revista Oeste, corre lá, o Silvio vai me dizer aqui qual é o número da edição, que tem uma capa chamada Herança Bendita. Ali naquela capa está absolutamente, né, naquela reportagem, todos os números que corroboram exatamente o que o Banco Central, o que o Banco Mundial está dizendo, né? A agenda de progresso que trouxe exatamente o que ela promovia, o progresso. E os números estão todos lá para vocês enriquecerem os debates. Se alguém dizer que mas o presidente Bolsonaro foi um governo ruim, 122 milhões de famintos. Depois a CNBB, por exemplo, que está aí com a campanha da fraternidade, empurrando um número mentiroso também, né? A CNBB lotada ali, corroída e corrompida pela teologia da libertação, empurrando que são 33 milhões, nem esse número é verídico. Corre nessa edição da Revista Oeste, a capa se chama Herança Bendita. Está tudo lá, muito bem documentado em números. Viviana falou de CNBB, lembrei do Papa Francisco. Será que ele vai se manifestar em relação a esse relatório aí do Banco Mundial que mostra a redução da pobreza no Brasil? Acho que ele não vai se manifestar, ele vai dizer que não viu. Edição 141, Ana, de 2 de dezembro do ano passado. Agora veja, quando o Banco Mundial divulga um dado como esse, que claramente desmente as falácias que a ministra Marina Silva e que o próprio PT, que o próprio presidente Lula propagam por aí, de que o Brasil tem mais de 1/4, né, 1/3 da sua população passando fome. A ministra achou um número da Cartola que
Não há justificativa. 122 milhões, ou seja, mais da metade da população brasileira, 60% da população brasileira, é isso, ministra? Passa fome? Pois é, não sei, né? Bom, mas seguindo, quando aparecem esses dados, e a Ana bem lembrou aqui, e as agências de checagem? Onde elas estavam quando ouviram esse tipo de bobagem da boca de políticos da esquerda? Onde elas estavam? De férias? Era semana de folga? A checagem seletiva? Agora a gente entende porque essas agências de checagem protestaram quando o governo Lula lançou a sua SECOM do Paulo Pimenta, lançou a sua própria agência de checagem. Porque eles ficaram bravos, eles disseram, não, a gente já faz. É isso que eles fazem. Eles checam o governo Bolsonaro que já acabou. Eles continuam cobrindo um governo que já acabou. Eles trabalham para o governo que está aí. Eles não vão checar o governo posto. Eles não vão. O Banco Mundial faz o serviço. E aí, o resto é brigar com números.